Olá, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é o André Terra. E hoje nós vamos meditar sobre o grande desafio da cruz. Você já imaginou o sofrimento que foi aquele momento da preparação da chegada até o Calvário? Os açoites, os insultos, a caminhada depois do julgamento até o Calvário. Tive a oportunidade de passar no caminho aonde o nosso mestre carregou a cruz. Como a cidade de Jerusalém é uma cidade cheia de obstáculos, mesmo você não carregando nada, já é difícil caminhar naquelas ruas estreitas da cidade velha. E ele foi caminhando e em dado momento ele tropeçou e ele caiu com a cruz. Ele já estava todo machucado, com uma coroa de espinho na cabeça. Eu fico imaginando aquele homem, porque o nosso Senhor ele veio em formato de homem. E naquele momento ele deu um maior exemplo, um exemplo grandioso. Ele carregando a cruz, o sofrimento, ele abraça com a cruz. Ele, apaixonado pelas almas, ele abraça com a cruz. E o que eu quero dizer com isso? Ele não abandonou aquele sofrimento, porque ali ele estava sofrendo na carne, a dor. Ele estava sofrendo em meu lugar. Havia uma dívida que era contra nós, contra toda a humanidade, que era o castigo que todo ser humano iria passar se não houvesse a quebra da velha aliança. Então, eu gostaria que você parasse um pouco e meditasse sobre este exato momento que ele cai e ele não tem condições nenhuma de carregar a cruz. Mas o detalhe desse momento é que ele abraça com a cruz. E aquele abraço ali, ele nos remete aos nossos dias de hoje. O seu sofrimento, em algum momento, o nosso sofrimento, ou uma dificuldade que nós passamos, nós devemos abraçar com o Senhor Jesus e não afastar da nossa dificuldade enquanto a gente não vencer essa dificuldade. Você tem que estar apaixonado pela sua vitória. A cruz representa a nossa vitória. Então você não pode deixar que aquele momento de dificuldade afaste você dos seus objetivos. Porque a cruz tinha um objetivo. A cruz tinha um destino final, que é o pagamento da dívida. Aquele momento ali foi o cumprimento da palavra de Deus, que ele viria ao mundo para sofrer, para nos ensinar que às vezes nem sempre o sofrimento é um castigo ou uma derrota. Às vezes é um ensinamento. Às vezes você está passando por uma situação difícil para poder lhe ensinar a continuar crendo que você vai obter o resultado. Então ele abraçou com a cruz, nos mostrando que é necessário que nós tenhamos essa convicção de que aquele sofrimento não é eterno e vai passar. Tanto que passou, ele conseguiu pegar a cruz, abraçou com ela, apaixonado pelas almas, apaixonado por nós, e foi até o Calvário. E no Calvário, ele selou a nossa vitória. Ele selou com o sangue dele a nossa redenção, nos garantindo que a dívida que era contra nós, ele estava pagando com o seu sofrimento. Mas imagina se ele desistisse daquele momento ali que ele estava sendo castigado, sendo humilhado, sendo provocado para ele desistir. E quantas das vezes nós somos provocados para desistir dos nossos propósitos, desistir das pessoas que a gente ama,
desistir do nosso objetivo. Então, abraça com o seu objetivo, mesmo que lhe custe algum desafio que você tenha que fazer, mas olhe para o alvo, aonde você quer chegar, e pode ter certeza, se você começar a observar esses detalhes do desafio da cruz, que foi para o nosso Senhor Jesus, que é o símbolo da nossa vitória. Ele se entregou por nós, ele não tinha nenhum pecado, ele não tinha nenhuma culpa, ele absorveu a nossa culpa e pagou o preço. E o mais interessante é que aquelas pessoas viram muitos milagres. Muitas pessoas viram com seus olhos os feitos daquela época. E naquele momento, ali na cruz, ele ficou sozinho. Nenhum dos seus amigos estavam lá. Nenhum dos seus amigos puderam interceder por ele. Ele teve que ficar até o fim sozinho. E muitas das vezes você vai ficar só. E você tem que abraçar com a cruz. Abraçar com a sua determinação e falar assim, eu vou vencer. E pode ter certeza que a vitória será garantida. Porque ele triunfou e nós vamos triunfar juntos. Fica aqui o meu abraço, o meu grande abraço para você e toda a sua família. E até o nosso próximo encontro.